Hello, guys! Hoje a gente vai falar pra você que tem um bebezinho, que tem uma criança pequena que você quer que comece a falar inglês, mas antes disso você vai entender o quanto é importante ela pensar em inglês. Você vai entender essa diferença aqui durante a aula, não se preocupe, o negócio é meio confuso agora, mas você vai entender qual aula que o Rafa vai passar. E isso tudo que ele vai falar aqui é pra você que tem nível de inglês básico, intermediário ou avançado. Então, todo mundo vai passar por esse processo que a gente vai explicar durante essa aula. Vamos lá que tem muito conteúdo bacana. Vamos nessa então. Vou compartilhar minha tela com vocês agora e a gente vai justamente falar sobre o processo de interação natural. O termo parece ser um pouco técnico, mas basicamente eu quero ensinar aqui para vocês qual é a diferença quando a pessoa consegue interagir de maneira natural em inglês com o seu bebê, você consegue ter um diálogo, uma conversa com ele, das pessoas que acabam tendo um padrão, um mindset de preciso ensinar inglês para o meu bebê, ou eu quero que ele aprenda inglês. E aí a gente começa justamente com a primeira pergunta, olha só. Qual é a diferença entre aprender e adquirir um idioma? Eu, nos meus 20 anos lecionando inglês para alunos, né, de inglês, e inclusive dentro do curso do programa Inglês de Berço, é uma coisa que eu sempre chamo bastante atenção do mindset da pessoa, como ela encara essa interação natural, levando em conta que ela quer ensinar inglês para o bebê. Então vamos lá. A diferença entre aprender e ensinar, aprender, a pessoa normalmente ela é passiva. O sujeito, a pessoa que está aprendendo, ele é passivo. A pessoa que está ensinando, normalmente ela é ativa. Acontece isso muito bem, acontece isso com o professor e com o aluno. Ó, se eu vou para uma escola, o professor é o sujeito mais ativo, vamos dizer assim, e eu sou o mais passivo. Quem tem a responsabilidade de fazer com que eu aprenda o inglês é o professor. Me tira essa responsabilidade. Acabo ficando sem essa responsabilidade de adquirir o idioma. Isso tem tudo a ver com o mindset. O aluno, por consequência também, acaba colocando menos esforço. Quem coloca mais esforço para garantir que o aluno aprenda inglês é o professor de inglês, ou o professor de qualquer matéria, na verdade. E isso acaba resultando no quê? Uma menor eficácia. Na verdade, quem está aprendendo não tem esse esforço. Ele acaba não produzindo aquilo que ele poderia produzir. Ele não acaba dando o melhor de si, porque a responsabilidade não é dele. É uma questão de mindset. Assim também, o professor, a pessoa que está ensinando, ela faz o máximo para conseguir ensinar. Ela vai atrás de tudo e todas as formas para fazer com que o aluno aprenda. E o esforço dele é todo para fazer com que isso aconteça. E o esforço é basicamente dele, é grande dele. Claro, os alunos também fazem um esforço. Mas essa é uma questão de mindset que eu vejo com frequência acontecer. Quando isso acontece, por exemplo, com o pai ou a mãe que quer ensinar inglês para o bebê, é a mesma coisa. A sensação e o mindset que o pai ou a mãe tem de ensinar inglês para o bebê é que quanto mais esforço o pai ou a mãe fizerem para ensinar inglês para o bebê, mais inglês o bebê vai aprender, ou a criança pequena vai aprender. Estão entendendo a lógica? Quanto mais esforço os pais fizerem, mais o bebê vai aprender. E isso, na verdade, não é uma relação correta. Não funciona desse jeito. Não é assim. Por isso que o foco aqui é importante em a gente adquirir, deixar com que o bebê adquira e deixar com que ele tenha a responsabilidade de adquirir o inglês que ele vai desenvolver. E pode ser o português, qualquer idioma. E, na verdade, é assim que acontece em qualquer idioma, tanto no inglês quanto no português. E olha só uma diferença. Lá em 1990 e alguma coisa... Vou começar a abrir o baú. Eu estudava inglês. Então aqui no Brasil, eu fiquei 4 anos estudando inglês até o ano de 1999, basicamente. E eu, como a maioria dos brasileiros naquela época, eu sim ia para uma escola de inglês, só que o detalhe, eu não conseguia ficar fluente, não conseguia falar de maneira natural e não tinha ninguém me alertando e falando o que eu deveria fazer para falar de maneira natural. Aliás, eu nem entendia disso. Eu nem imaginava que tinha uma maneira de falar inglês de maneira natural naquela época. Assim também aconteceu com a Mai. Né, Mai? Eu tentei estudar inglês e eu sempre conto que eu fazia inglês de graça na escola do Rafa. Então é aquilo que o Rafa disse ali no início, de quem que é a responsabilidade.
Eu jogava no Nossa. professor. E eu tinha bons professores. Tinha professor nativo dentro da escola. Tinha o Rafa dentro da escola. E E qual em que casa foi... também. Em casa também. Mas qual que foi a diferença? Onde estava o problema, digamos assim? Por que que... Eu aprendi alguma coisa? Claro que aprendi. Não foi em vão. Mas eu não tinha capacidade de me comunicar. Eu não conseguia isso porque eu não estava A me dedicando. responsabilidade Tava que ela jogando. entendia era dos professores, ou era minha. O mindset da Mai, quando eu falo do mindset, da maneira que ela pensava, era justamente isso. Ela estudava na minha escola. E olha só, e ela não ficava assim, fluente. Claro que ela conseguia conversar um pouco com os professores, mas qualquer, como é que eu posso dizer, falha na conversa, qualquer maneira, qualquer jeito que ela não conseguia expressar aquilo que ela queria falar, ela desanimava e não se estimulava mais a continuar aprendendo. Eu, na minha cabeça, eu só sabia, assim, cores e números. Porque Não eu era me bem isso, mas travava tudo mais. de uma forma que... Não, de verdade, quando eu tava na frente de alguém, assim, eu travava. Quem tá assistindo ali vai se identificar totalmente comigo. É ou não é? Você pode estudar, chega na hora ali que você vai falar com uma pessoa que você sabe que fala inglês, principalmente se é brasileiro, que sabe falar português, te dá um branco, você fica completamente básico, Perdida. esquece de tudo, perdido, não desenvolvia a conversa, era ridículo, mas foi isso que aconteceu. E a Jojo, olha só, eu coloquei a Jojo aqui porque o que acontece? A Jolie é nossa filha, hoje em dia ela tem 4 anos, e ela nunca aprendeu inglês. Eu, mesmo sendo professor, nunca ensinei inglês para Jojo. A Mai nunca ensinou, nós nunca fizemos esse padrão professor-aluno dentro de casa aqui, na verdade. E olha só, sou professor há 20 anos. Então, nós nunca ensinamos inglês para Jojo, só que ela aprendeu muito, ela desenvolveu muito, ela fala muito. Aliás, o primeiro idioma dela é inglês. Ela aprendeu inglês primeiro que português. E nunca ensinamos inglês. Por que eu estou colocando isso aqui? Para vocês verem uma diferença de alguém que nunca aprendeu inglês e como é que conseguiu falar de maneira tão fácil. Para ela realmente foi muito fácil. Para mim foi difícil, para a Mai foi difícil. Eu tive que fazer, vocês vão ver. Vamos colocar em escala de dificuldade aqui, eu tô bem na frente, né? Porque o Rafa ainda era novo quando aprendeu. Eu era novo. Nossa. Não tão novo, mas era novo. Então, o que aconteceu com a Jojo é justamente que ela adquiriu o idioma. E ali, o que acontece? O sujeito, quando você tem um mindset, entende que quem adquire o idioma é responsável pelo seu idioma, aí as coisas começam a ficar mais claras, mais interessantes. As coisas começam a fazer mais sentido. E é o que aconteceu aqui. Quando é que eu entendi que eu iria adquirir o idioma? No meu caso, olha só, quando eu fui fazer o intercâmbio lá no Canadá, no ano de 2000, então passei o ano de 2000 inteirinho no Canadá, morando com uma família canadense, com 3 crianças. E quando eu fui para lá, os primeiros 2 meses, eu acabei indo para a escola também. Mas eu vi aqui em casa, eu adquiri inglês muito mais facilmente, com muito mais significado, muito melhor, muito mais gostoso adquirir o idioma dentro daquela família do que indo para a escola. E olha que eu ia para a escola das 9 às 3 da tarde. Era um tempão, todos os dias da semana. Então, os últimos 10 meses de intercâmbio que eu fiz lá no Canadá, na verdade, eu só fiquei junto com a família. Eu ia na biblioteca, fazia as minhas atividades do dia a dia. Obviamente, eu vivia numa sociedade canadense, mas eu entendi a diferença de estudar e adquirir o idioma. E eu não estudava mais. Claro, eu ia para a biblioteca, eu lia uma coisa aqui, outra lá, mas eu não estudava inglês. Eu comecei a simplesmente ir adquirindo o idioma. A Mai também. O que aconteceu com a Mai? A Jojo tem 4 anos de idade, olha só. A Mai, durante esses 4 anos criando a Jojo, vivendo aqui em casa, me vendo fazer isso com a Jojo aqui, ela deixou de estudar, porque depois que a Jojo nasceu, ela nunca mais estudou inglês. Estudou inglês? Não estudava inglês. Ela começou a interagir em inglês com a Jojo de maneira natural. Ela via como eu fazia, aí acabava copiando. E olha só, o inglês do inglês dela desenvolveu ou não desenvolveu muito mais? Eu acho que quem acompanha, se você não acompanha, comece a acompanhar, mas quem acompanha a gente nas redes sociais percebe essa diferença. Ativa, fazendo as coisas de maneira ativa. Eu, lá no Canadá, e depois também, obviamente, depois voltei para o Brasil, virei professor de inglês, bem ativo. Era professor, lembram? Então, ativo também. E a Jojo, só coloquei ela aqui em cargo como mais um exemplo, vem adquirindo inglês desde que ela nasceu e é também fluente até hoje.
Continua sendo o idioma preferido dela. Então, Aliás, a Jojo todo até o meu hoje não estudou. O meu processo, para vocês entenderem direitinho como que foi, o método que o Rafa criou, o inglês de berço, uma das bases que ele usou foi a forma com que eu adquiri o idioma, para que possa ajudar outros pais, é o que vem ajudando, o que vem fazendo que outros pais, que são os nossos alunos, falem de fato inglês de forma natural com seus filhos. Então, a gente vai deixar aqui também, aqui embaixo na descrição, em algum lugar aqui vai ter o link para você conhecer mais sobre o nosso programa Inglês de Berço, que foi principalmente baseado nessa dificuldade que a gente tem do início ali, de como conseguir falar de forma natural com o bebê. E ali no método tá tudo explicadinho como que foi. Vamos lá. E aí a gente vai para a próxima pergunta, que é como equilibrar o adquirir com o aprender. Parece que eu estou dizendo assim, que aprender não ajuda. Aprender é inútil. Não é bem isso. É importante você aprender, é importante você estudar também. Mas mais importante para a aquisição do idioma é adquirir. É mais ou menos assim, para eu aprender a tocar um instrumento musical, o que é mais importante? Eu estudar ou eu praticar? Se eu ir fazer natação, um outro exemplo, o que é mais importante? Eu estudar como a natação, qual é o meu braço, qual que eu vou colocar na frente, ou ir lá e ficar nadando, de maneira errada, muitas vezes, mas com repetições e intensidade, ok? Com frequência, fazendo isso acontecer. Provavelmente isso é isso que você vai responder. Praticando é que você melhora. Mas o estudar também ele é importante. Para isso, dentro do nosso programa Inglês Berço, eu até criei uma regra chamada 80-20, onde você vai poder também estudar. Mas olha, o foco não é estudar. A gente, inclusive ontem à noite, a gente estava discutindo isso e a Mai, tá, mas a pessoa não vai nunca mais estudar? Eu digo, você foi e estudou, assim, literalmente, desde que a Jojo nasceu? Qual é o tempo? Você realmente, literalmente, estuda 20% no tempo que você convive com a Jojo? A Mai respondeu, não. E ela interage, olha, 95% do tempo ela interage em inglês e ela vai aprendendo dessa maneira. Ela vai aprendendo, olha só, interagindo, ela vai adquirindo, na verdade, o idioma. As palavras são confusas, até a gente confunde na hora de falar. Mas é isso que normal. acontece. No dia a dia, eu sou formada em comunicação, então eu posso falar sobre comunicação aqui. Quando a gente vai se comunicar, a gente usa essa linguagem assim no dia a dia. Eu mesma uso, o Rafa usa, fala de aprender inglês, vocês ensinam inglês. Então, assim, você não precisa se preocupar. A gente só tá falando isso para você entender por trás disso tudo, como que funciona, porque isso vai facilitar a tua vida. Agora, no dia a dia, falar, aprender, ensinar, tá tudo certo. Então, a minha regra diz o seguinte, olha, para cada 80% do tempo que você está interagindo, sem a intenção de ensinar inglês, ou nem a intenção de aprender inglês, 80% sem essa intenção de aprender, ok? Sem a intenção de adquirir o idioma, vamos dizer assim. Você vai ter 20% do tempo, aí sim, para poder estudar e analisar o que você está falando e adquirir vocabulário. A regra é o seguinte, para cada, então, temos 100% de tempo. O seu tempo dedicado ao inglês ou a conversar em inglês, ele tem que se dividir o seguinte, 80% eu estou interagindo, eu estou usando aquilo que eu sei com uma pessoa, eu estou escutando, estou absorvendo, isso nos 80%. Os 20%, aí sim, você estuda. Aí você vai assistir vídeo que vai explicar inglês, você vai assistir as aulas, você vai fazer parte do programa Inglês de Berço. É isso que os você vai alunos fazer isso. fazem. Exatamente. Então, as pessoas pensam, mas para entrar no Inglês de Berço, para entrar no programa de vocês, eu tô sem tempo, eu tenho bebê pequeno. Por que as pessoas acham, quando pensam em estudar inglês, que vai ter que ficar horas ali na frente do computador, horas ouvindo as aulas? E não é bem assim. Vocês imaginam os nossos alunos, eles passam lá, digamos, 10 horas com os filhos deles. Vocês acham que eles ficam, das 10 horas que eles passam com a criança acordada, eles ficam estudando 8 horas e 2 horas interagindo com a criança? Ou é ao contrário? Exato. Quanto tempo vocês acham que eles passam dentro da nossa comunidade, tirando dúvidas? Quanto tempo vocês acham que eles ficam assistindo os vídeos das aulas ou absorvendo informações do nosso material? É muito menos tempo do que eles passam interagindo com os filhos. Então, essa regrinha que o Rafa cita, tanto aqui quanto lá no Inglês de Berço, é exatamente o que a gente faz dentro da comunidade. Os alunos passam mais tempo, que a gente incentiva, exato. Quando eles entram lá, como o Rafa disse, eles entram com uma outra mentalidade, aí a chave vira. Então, a gente incentiva e é o que a maioria deles faz, os que têm resultado, os alunos que têm sucesso estão fazendo isso. Eles estão passando muito mais tempo interagindo com os filhos
e menos tempo estudando. Então, por isso que o programa de inglês de berço é perfeito, mesmo que você não tenha tempo. Você não vai perder tempo. É importante entender como fazer. Você vai ter muito mais resultado. Então, nesses 20% é isso que você vai fazer. Você vai fazer lá, estudar o que você já estuda hoje em dia, mas eu aconselho você a entrar no programa Inglês Berço, que tem muita inteligência relacionada a como interagir, como se comunicar em inglês com o seu bebê. Então, 20% você vai se dedicar a esse estudo. E eu sempre falo, inclusive para os nossos alunos, e compartilhando com vocês agora, com o cuidado com a síndrome do caçador de vocabulário. Eu adorei esse nome. Essa semana eu dei esse nome. Essa é a síndrome do caçador de vocabulário. É aquela pessoa que vive o tempo todo caçando vocabulário, caçando frase para usar com o bebê, e ela acaba não praticando, não conseguindo colocar em prática, falando, e também muito comum, não consegue absorver, não consegue se fazer entender com aquele vocabulário ou com aquela frase. Resumindo, passa muito mais tempo caçando vocabulário. Como é que eu faço para fazer isso com o bebê? Como é que eu vou... E aí fica seguindo 1000 brasileiros, 1000 pessoas. Pensando, sabe quem que é? Para a pessoa ali saber, ó, você que está assistindo, para saber se você é um caçador de vocabulário. Você é aquela pessoa que vai lá no Instagram e fica salvando post. Como falar isso? Eu faço post assim, depois vocês vão entender. Já vamos explicar nessa parte, mas eu faço post. Como falar isso com o bebê? Como falar... Você vai lá e salva. Salva. Tá cheio de posts salvo lá no teu Instagram? A Maia, ela tem um caderninho. Ela vai anotando no caderninho. Eu já falei pra ela. Aqui em casa, assim, como é que é aquela expressão? Casa de ferreiro, espeta de pau. É mais ou menos isso. A Maia ainda duvida muito daquilo que eu falo pra ela, mas, né, cada caso é um caso. Mas eu digo... Não é que eu duvido. Como não, assim? ela não duvida, mas ela fica anotando. Eu digo, não adianta anoto. você anotar. Não adianta, ainda mais no caderninho. Não adianta. Você precisa pôr em prática. Você precisa executar o negócio. E aí... A pessoa que tem o síndrome, na verdade, a Maia já não tem mais o síndrome, porque ela... A síndrome. Porque, ela é importante corrigir o meu português. Porque ela já faz os 80%, mais que 80% já. Ela já faz isso, então está ótimo. Não é uma síndrome, então, no caso. É que nem Mas personal tem gente trainer. que só fica caçando vocabulário, só fica seguindo, sabe, brasileiros. Você fala inglês e você quer que o seu filho fale e pense em inglês para interagir com brasileiros? Ou você quer que ele entenda de outras culturas, outras pessoas, outras formas de se viver? Que ele converse com americanos, com canadenses, com pessoas que vivem na Inglaterra, na Austrália, na Nova Zelândia, na Irlanda? Não é isso que você quer? Então por que você insiste em seguir brasileiros que ensinam inglês para ensinar para o bebê? Não faz sentido. Só não deixa de seguir a gente. Porque eu dou ouro para vocês, eu explico como o negócio funciona na real. Então, claro, eu ensino, e é importante que vocês sigam a gente para entender isso, mas uma hora que você entender, como a Mai falou, a hora que a chavinha virar, É isso que eu ia falar. você não vai precisar nem mais seguir a gente. É que o que eu ia dizer do personal trainer, que no começo, por exemplo, eu anoto os caderninhos, vocês já vão entender que essa parte também existe, mas não é tão importante assim. Mas quando o personal trainer te fala que você tem que pegar aquele peso, que você tem que fazer não sei quantas séries, no começo você não dá muita bola. Você pensa, não, ele mandou fazer 15, eu vou fazer 5, que já vai dar uma... Sabe, você não entende isso no começo, é normal. Eu fui assim, tanto é que eu fiquei lá estudando por um tempão e não cheguei a evoluir tanto quanto eu tô hoje. Então, assim, é o personal trainer falando, é difícil, assim, no começo você... Virar a chavinha é realmente um pouco difícil no começo, mas depois que vira, você começa a entender, você começa a dizer, meu, Rafa, você tinha razão. Eu até grifei a palavra aqui, olha só. Você vai deixar de perder o tempo precioso do seu bebê. Então, quando eu digo uma frase assim, você já viu algum americano buscando dicas de como ensinar inglês para o seu bebê? Porque o americano também tem um bebê, que também não fala. Mas você já viu ele fazendo isso? O que ele faz? Ele interage, ele conversa, ele explica. Ele explica a situação, o que está acontecendo no mundo da criança. É isso que ele faz. Ele não sai catando, descobrindo, não, deixa eu buscar. Claro, tem alguns que de repente podem achar que o bebê tem um atraso de fala. Mas aí é mais uma questão clínica, perfeito? Um problema, vamos dizer assim. Muitas vezes até nem é. Tem a ver com... Inclusive, isso acontece muito. Tem a ver com a maneira com que o pai interage com o bebê. E não um atraso de fala porque é um problema do bebê. Na verdade, é um problema de relacionamento dos pais com o bebê, com o filho. Normalmente, é comum isso, ok, gente? Mas é isso, o americano não fica caçando
Gente, Fica vocabulário, caçando aquela coisa. vocabulário. E aí vocês ficam perdendo tempo fazendo isso. Legal? Bom, falei demais já do cuidado, da regra 80-20, como equilibrar isso ali. Então, resumindo aqui, você vai poder estudar? Vai, mas tem que ser no equilíbrio. 80-20. 20 você interage, 20 você executa, 20 você faz... Desculpa. 80% você faz tudo isso. E 20% aí sim, você estuda e você se dedica a aprender alguma coisa. Mas se você não tem o tempo para praticar os 80%, esse 20% está demais e você precisa diminuir. E isso que acontece. Normalmente, os meus alunos do programa Inglês Berço entendem que tem que reduzir bastante. Eles ficam ali, 5, talvez 10 minutinhos por dia estudando, ou tira só um dia no fim de semana para estudar, inclusive as aulas do programa Inglês Berço, mas o restante do tempo eles estão ali executando, literalmente, falando, interagindo, pondo em prática aquilo que eles já sabem. Então, Mas é aí que eu queria chegar. Lembra do meu caderninho? Lembra dos posts que eu falei que a gente salva? É aí que eu queria chegar. 80-20 que o Rafa falou. Só para resumir isso aqui que ele falou. Se 80 você passa interagindo e 20 estudando, 20 é pouco tempo, certo? Teoricamente. Então é por isso que lá dentro do programa Inglês Berço a gente já tem o manual do bebê bilíngue com um monte de frases, com um monte de vocabulário. Porque, vocês estão dizendo de não estudar, mas tem o e-book de vocabulário. Justamente por isso. Porque é para ser 20%, é para ser menos tempo. Não para você ficar ali na internet. Como é que fala isso? Como é que fala aquilo? E pesquisa. E desesperar. Aluno do Inglês Berço não precisa ficar desesperado. Já tem o manual do bebê bilíngue lá dentro do programa Inglês Berço para você ter a tranquilidade desses 20%, você não perder o seu tempo procurando e virando um... Como é que você falou? Caçador de vocabulário? Tendo a síndrome do caçador Síndrome de do caçador de vocabulário. Já tá tudo ali, mastigadinho para você. Vamos lá. Cadê minha imagem aqui? Foi. Vamos lá. Gente, quero explicar para vocês agora o processo de interação natural. Vocês estão vendo aqui agora a mandala do Inglês de Berço, do método Inglês de Berço, que é o método que eu acabei criando para ajudar os pais nessa criação bilíngue, a interagir de maneira natural. Então, o que eu vou explicar para vocês sobre o processo é o que está em amarelo, não o que está em rosa, que é ali eu chamo dos princípios da criação bilíngue, que é como fazer a coisa acontecer, como fazer a criação bilíngue acontecer. E também o que está em azul, o momento, que é o quando fazer isso acontecer. Porque dentro da metodologia Inglês Berço, esse é o interessante. O processo você vai equilibrando, vai ajustando de acordo com o tempo do bebê, de acordo com o seu tempo, com o nível de inglês que você tem. E isso aqui, como fazer isso aqui acontecer em cada tempo, é que está o segredo do método e que a gente explica dentro do programa Inglês de Berço. Então, aqui para vocês, eu vou explicar o processo 1, 2, 3, 4, que inclusive a gente até chamou de o ciclo da interação, não foi isso? Ciclo da interação Ciclo natural. da interação natural. Vocês estão reparando? Faz assim, É um ciclo. Flechinha. Isso aqui, gente, coloque na tua cabeça ali, é sempre tanto pro bebê quanto pro pai. É para todo mundo. É para qualquer nativo, na verdade, Pra qualquer gente. pessoa. Isso aqui eu tô tentando exemplificar o que acontece na vida real. Legal? A gente tá Com os falando de nativos aquisição da linguagem. Exatamente. Você pode fazer isso, pode pensar como você adquiriu o português ou como que é o inglês, então tudo isso vale dentro do ciclo de interação natural. Então, olha lá. O que acontece dentro desse ciclo é, na verdade, a exposição. Olha, se vocês pensarem, quando o bebê nasce, o primeiro aninho do bebê, ele não fala, mas ele está exposto ao idioma. Ele está ali paradinho, ouvindo, observando, e você vai conversando, e ele vai observando. É natural do ser humano, do bicho, animal, ser humano, se expor para começar, então, a entender o que está se passando no mundo. E, principalmente, como conectar isso que está acontecendo no mundo com o vocabulário. O problema, eu já vou começar aqui. Bom, vamos lá. Então, nessa fase aqui do expose, na verdade, esse aqui, ali a gente sugere, tá certo essa palavra? Sim. Sugere que você apresente situações e conteúdos reais do dia a dia. Não só que aquela coisinha, por exemplo, de flashcard, ou livrinho, ou desenhos. Não, precisa ter significado bom, sabe? De coração. Falar com o coração, com o bebê, para ele conectar, mostrar o mundo, os passarinhos ao ar livre, o mundo existe em inglês também. E aí você vai focar ali. Então, no dia a dia, em inglês, com a maior frequência possível de forma natural. O que é de forma natural? Assim como você faria no português fazer isso em inglês. Pô, Chafa, mas eu não tenho inglês para fazer isso. Pois é, ali que está um baita segredo dentro desse processo. Se o seu inglês é de nível básico, intermediário ou avançado e você não sabe interagir em inglês de forma natural,
é o momento certo para você desenvolver isso junto com seu bebê. E não tem problema nenhum desenvolver junto com seu bebê. Você vai dar o melhor que você tem dentro do inglês, que você consegue se comunicar. E o fato do bebê não responder a você te dá mais tranquilidade, dá tempo para você desenvolver. Se a criança... Assim, gente, é bem complexo. Estou passando aqui de maneira resumida a esse processo, ok? No curso, dentro do programa, eu explico com mais detalhes. É uma aula só sobre isso, por exemplo. Mas aqui é meio superficial por conta do tempo. Então, vamos lá. Agora, se o bebê ele já tem 1 aninho de idade, ele também precisa passar por esse pre-talking stage. Mesmo que o nível de português dele esteja diferente do nível de inglês. Se ele tiver 2 aninhos de idade, ele vai passar pela mesma fase. Olha o que eu quero entender, eu quero que vocês entendam. É importante para o seu filho passar por essa fase. É importante. Psicologicamente, é necessário. Se não, uma criança, por exemplo, de 2 aninhos de idade, já começa a virar um choque, já começa, como é que a gente chama? Um trauma, de repente, ou começa a ficar, muda tudo de repente. E aí você vai ter que ter um jogo de cintura para ajustar isso, para não fazer a coisa acontecer de maneira errada. Então, essa fase de expose é muito importante. Maiara, eu falo, acontece com todo mundo. Maiara, quando é que a Maiara começou a falar inglês de maneira natural? Quando começou a criar a Jojo, quando começou a interagir em inglês com a Jojo. Para Maiara, quantos anos tinha na época? Eu? A minha idade? Na época da Jojo, Fala 4 sério, anos vou ter que atrás? falar isso aqui. Tá, tudo bem. 30, 4 anos atrás. 30 aninhos ela tinha. Então, ela também entrou nessa fase de expose, sem se preocupar com as outras fases, mas ela estava se expondo, junto com a Jojo. Todo mundo entra nesse ciclo de expose, e você precisa respeitar esse ciclo. Lembrando que aqui eu tinha deixado aquilo lá que a gente começou lá no começo da aula. Eu não estava mais estudando. Não Lembra? estudava Esse aqui mais. é o ciclo de interação natural. Então ela entendeu que ela precisava se expor. Depois Não, que não você... entendi, você me explicou. Mas não entendeu daí. Por que é Você me colocou importante? nessa. Por que é importante se expor? Muitos pais querem ensinar inglês para os filhos, e olha, já falo que é errado, né? Lá no início falei da aula. E acabam não dando atenção ao expose. E por que é importante? Porque o bebê, o filho, o adulto, a mãe adulta, precisa reconhecer esse idioma primeiro. Precisa virar frequente, rotina. Quando a coisa se torna uma rotina, aí você começa a se dar conta de como a coisa literalmente funciona. Por exemplo, se você vai dirigir o carro, a primeira vez que você foi dirigir um carro, tinha que trocar de marcha, apertar na embreagem, olhar a placa, espelho e tudo. Não era complicado? E quando a coisa começou a ficar melhor? Quando você começou a reconhecer, porque primeiro você se expôs ao carro, e era um absurdo, de muita dificuldade, embreagem, não sei o quê. Aí depois você começou a reconhecer a coisa. Aí, então se eu aperto a embreagem assim, solto o acelerador, troco... Então, essa fase de reconhecimento da onde você está é muito importante. E aí, por que é importante? Porque você precisa deixar o quê? O subconsciente reconhecer o contexto da situação. No caso da criação bilíngue, ensinar inglês para o seu filho, eu já falei que é errado, mas deixar que o seu bebê adquira, ou o seu filho adquira o idioma, ele precisa reconhecer o contexto das conversas, sem a intenção de ensinar ou aprender. Ele precisa só reconhecer. Se você convivesse com um nativo, você com o tempo iria começar a reconhecer algumas coisas que ele falava. Foi o que aconteceu comigo no Canadá. Obviamente, já estudava também e conseguia reconhecer muita coisa no início. Mas com o tempo, coisas que eu já sabia, eu não conseguia reconhecer. Isso é muito comum para quem é estudante de inglês. As pessoas falam e aí você vê escrito e, nossa, ele falou isso? Por quê? Porque você não reconheceu. Então, essa primeira fase, a fase número 1 e a fase número 2, deixa eu botar aqui, fase número 1 e a fase número 2, é de expor e reconhecer. Você precisa expor para reconhecer. Para daí evoluir, e olha só o que eu estou falando, para evoluir de maneira natural para a fase replicate, que é a fase de replicar, quer dizer, repetir a palavra. Então, se você oferece um modelo de fala legal, rico, de interação, a criança vai começar a replicar aquilo que ela vê acontecendo ao redor dela. O adulto, a mãe, começou a replicar aquilo que ela também foi exposta, que aí ela começou a reconhecer e aí depois ela começou a replicar.
E isso se torna também dentro do bebê, vai funcionar da mesma maneira. E isso vai dar significado, vai dar importância à palavra, àquilo que você está falando, ok? E por último, olha só, você expôs, você começou a reconhecer, agora você está começando a conseguir replicar as coisas de maneira natural com o seu filho, com o seu bebê ou com o adulto, qualquer nível é dessa maneira. Começa a fase de exchange. Mais esperada. A mais esperada. Porque assim, replicar, você pode ficar replicando mentalmente, usando a sua voz, a sua boca, a garganta, até ajeitar a pronúncia para alguém conseguir, uma outra pessoa, conseguir reconhecer aquilo que você está falando. Mas é só na fase do exchange, que é onde a maioria dos alunos em inglês não conseguem chegar, que é na fase de troca, que é aquele joguinho de ping-pong. Eu falo inglês, você fala inglês comigo. E eu falo inglês, você fala inglês comigo. É o nativo, interagindo dessa maneira. Então, é só nessa fase que você consegue, então, expor aquilo que você tinha se exposto, que conseguiu reconhecer, que no seu íntimo conseguia replicar e depois consegue ter essa moeda de troca com alguém. Então, é isso. E é aqui nessa fase, gente, que os ajustes de construção de frase, de pronúncia e de entonação, que começa a melhorar, começa a evoluir. Porque aqui, literalmente, agora você está conseguindo jogar um ping-pong. E é a partir dali que você consegue evoluir. O que acontece muita gente quando eu falo que aprender e estudar é errado, que eles ficam na fase de se expor para reconhecer, mas fazem pouco do quê? De replicar e de trocar. E, por consequência, não conseguem interagir de maneira natural. Então, foi o que eu fiz naqueles 2 anos que eu estudava. Tentava. Claro, as pessoas também conseguem falar em sala de aula, replicam, mas normalmente ele é bem guiado. E esse bem guiado é um probleminha. E não se preocupa, eu sei que para você tá parecendo uma coisa super complexa, para mim também foi, mas olha, eu garanto para você, eu já passei pelos 2 processos, eu garanto para você que o processo de você tanto adquirir quanto passar para o teu bebê de forma natural é muito mais fácil, é bem mais prazeroso, então vai com tudo que é bem melhor. Vamos finalizar então. E qual é a melhor então estratégia para criar o seu bebê bilíngue? Finalizar a aula é justamente você aperfeiçoar o seu nível de inglês, independente se ele é básico, intermediário ou avançado, com a interação natural. Resumindo, o vocabulário, o que você tem de inglês até hoje, mesmo sendo nível básico, é importante que você consiga falar ele com maestria, com leveza, com simplicidade. Porque, eu sempre falo, o pessoal de nível avançado de inglês, eles vão fazendo o nível avançado porque eles querem melhorar o inglês. Mas onde é que o aluno de nível avançado peca? Na coisa básica. Ele não consegue se expressar com vocabulário básico. Ele não consegue, na verdade, fazer sentido com o vocabulário básico. Ele estuda um nível avançado, acaba aprendendo mais vocabulário, mais frases, só que ele é pobre de interação. E desculpa a palavra, mas é o que acontece. Ele é pobre da maneira de interagir, de dar significado àquilo que ele quer falar, da maneira que eu estou falando realmente agora, da maneira que você me vê sendo enfático no português, é assim que você precisa ser também no inglês. Só que a maioria dos pais que estudam inglês tem essa dificuldade. Literalmente não sabem fazer o básico com perfeição. E procuram no avançado a perfeição que não vão encontrar. Então, você que tem nível básico, intermediário ou avançado, você precisa aprender a interagir de maneira natural. Parece ser bobinho o que eu falo, mas agir de maneira natural, ser natural, em inglês principalmente, é difícil. Por isso que a gente tem o programa Inglês de Berço. Parece que é bobinho, mas é o que faz a diferença, faz né? a diferença. Senão a Jojo não estaria aqui, eu não teria começado lá com o meu básico, que mal conseguia me comunicar porque eu estava indo pelo caminho errado, não era culpa do professor, não era culpa da escola, tanto é que eu continuo com a mesma... por trás de tudo aqui continua a mesma pessoa. Então o problema estava mais comigo pela forma com que eu estava me expondo ao idioma e que eu provavelmente iria expor a Jojo se eu não tivesse... Eu digo que eu fiz parte do inglês de berço, então se eu não tivesse feito parte do inglês de berço. Então, se você também quer criar o seu bebê bilíngue, criar o seu bebê falando inglês de forma natural, você quer entender todo esse processo aqui junto com a gente, ali dentro do inglês de berço, junto com os nossos outros alunos que já estão aí pelo Brasil criando seus filhos bilíngues, vem com a gente, tem aqui embaixo um link para você fazer parte, vai clicar agora e entra, a gente tá te esperando lá na nossa comunidade. Vem pro inglês de berço. See you guys. Bye.